Saudações mágicas para você que me assiste, eu sou Cristiano Aro e esse é o canal Meu Eu Mágico. A morte, a finitude, o fim desse corpo é a única certeza de verdade que nós temos e mesmo assim é o maior medo do ser humano. Sobre esse assunto é que a gente vai falar hoje. E antes da gente entrar nesse assunto polêmico, já quero pedir para que você se inscreva aqui no canal, se você não é inscrito ainda, deixe o seu like, ative as notificações aí para você ficar sabendo dos novos vídeos e claro, se gostar dessa mensagem, achar que ela pode ser útil, compartilhe com outras pessoas. Antropologicamente falando, o homem sempre teve fascínio pelo desconhecido, por aquilo que ele não pode ver, por aquilo que ele não pode provar. E é claro que a continuidade da vida, o que acontece depois que esse corpo morre, está entre essas questões que sempre fascinaram o homem. Mas a questão é, se essa é a única certeza que nós temos, por que o assunto é visto por nós, ocidentais pelo menos, como um grande tabu, um assunto que as pessoas têm medo, que as pessoas se arrepiam, fazem o sinal da cruz, evitam falar? Por que para as sociedades orientais, por exemplo, esse assunto é muito mais fluido, muito mais tranquilo, a forma de lidar com isso é muito mais sossegada? Isso tem a ver com o fato de que para nós que nascemos em sociedades ocidentais e monoteístas modernas, as questões ligadas à vida depois da morte não estão preocupadas com a vida depois da morte, estão preocupadas com o hoje. Todas as questões ligadas à vida depois da morte têm a ver com punição ou com recompensa eternos. Então, a maioria das pessoas acha que está com medo da morte, acha que está com medo do que vai acontecer depois, mas na verdade está preocupado com o que ele está fazendo aqui, porque está condicionado o fato de que ou você agradou a um Deus Supremo ou você desagradou. Isso vai fazer com que você ou tenha uma punição eterna ou tenha uma recompensa eterna. Então, talvez eu vá frustrar a expectativa da maioria das pessoas que vê assistir esse vídeo, achando que a gente vai traçar alguma doutrina sobre o que é a vida depois da morte, e o objetivo não é bem esse. O objetivo é deixar claro que quando a maioria das pessoas pensa que está preocupada com o porvir, ou com a morte, ou com a vida depois da morte, ela está preocupada com o seu hoje. O receio de que decisões e condutas erradas nessa vida afetem definitivamente o meu porvir não é um medo que está ligado especificamente ao que acontece depois, é um medo ligado àquilo que eu faço hoje. As mesmas pessoas que têm uma espiritualidade mais fluida, mais alternativa, mais liberal, o que nós discutimos sobre a vida após a morte ainda é muito pautado, pelo menos sobre a visão do Espiritismo, que também é uma religião de origem cristã. E note, quando eu falo que as nossas discussões são pautadas pelo Espiritismo, eu não estou dizendo nem que isso é bom, nem que isso é ruim, só estou fazendo uma constatação. Vale lembrar que o conceito de reencarnação era algo aceito pela igreja cristã até o Concílio de Constantinopla, do ano 553 d.C., que foi convocado pelo imperador Justiniano. A partir daí, a palavra grega palingenésias teve o seu significado alterado, falando a grosso modo. Ela passou, o significado que era reencarnação passou a ser ressurreição. E dessa forma, esse conceito foi retirado das doutrinas cristãs. Mas o próprio Jesus, na Bíblia, deixa bem claro que existe a reencarnação e que existe vida após a morte, quando ele fala, por exemplo, que João Batista era uma reencarnação de Elias, e em outras várias passagens. A crença de um espírito imortal que habita essa matéria é algo comum para praticamente todas as civilizações, para todas as religiões, de formas diferentes, com exceção dos ateus, obviamente. E é muito estranho para mim pensar que se todo mundo concorda que existe um espírito eterno que vai ter uma continuidade depois que ele desencarna, que ele sai desse corpo, é muito estranho para mim pensar que a eternidade de um espírito que não acaba seja condicionada ou seja determinada por 80, 90, 100 anos de atitudes que ele tem aqui nesse planeta. Assim, para mim, pelo menos, não faz sentido que haja um espírito imortal sem que haja continuidade da vida, sem que hajam opções evolutivas, sem que existam ciclos se fechando e novos ciclos começando para esse espírito que não vai terminar nunca. É claro que a próxima fase está condicionada a essa que estamos vivendo agora. Mas a noção de causa e efeito, de escolha e consequência é muito diferente da noção de agradar e ser recompensado, desagradar e ser punido. A primeira opção tem a ver com aprendizado, tem a ver com conscientização, tem a ver com o próprio processo evolutivo. Essa noção me instiga, me inspira a ir adiante, a me transformar da melhor forma possível. A segunda noção
A noção de que eu posso ser recompensado ou punido por ter agradado ou desagradado? Bom, essa noção me faz me sentir como um animal adestrado que repete comandos sem a menor lógica simplesmente para ganhar um petisco e um afago depois disso. O afago de não ser jogado no inferno eternamente por você ter desagradado alguém. Eu realmente não sei como é que alguém pode acreditar e servir um Deus que é apresentado dessa forma. Então, quando a gente se livra de todos esses conceitos funestos que atrelaram à questão da morte, a gente pode olhar para ela com mais leveza, com mais tranquilidade e até com a naturalidade de saber que tudo nesse planeta, inclusive nós mesmos, cumprimos um ciclo. E depois desse ciclo que se encerra, vamos começar um outro ciclo em algum outro lugar. E o importante não é saber aonde, como e quando vai ser esse ciclo, mas é saber que eu estou preparado para ele, porque nesse ciclo que eu estou hoje, eu fiz tudo que eu podia, da melhor forma que eu podia. E note bem, eu não estou falando de você fazer o melhor para um Deus específico, ou para as pessoas, ou para o planeta. Eu estou falando de você fazer o melhor para você mesmo, porque é você que vai dar conta da sua própria vida quando esse ciclo terminar e um outro começar. E o que eu vejo é muita energia gasta pensando no porvir, discutindo o porvir, tentando saber como é que as coisas vão ser, se preocupando com isso, quando na verdade toda essa energia pode ser melhor aproveitada se nós usarmos essa energia para fazermos desse ciclo o melhor possível, para aproveitarmos essa viagem da forma mais agradável que pudermos. Assim, a mensagem desse vídeo é que mais importante do que saber o que há do lado de lá, é ter a certeza de que o nosso espírito está numa linda espiral evolutiva contínua, que além de algumas dores inerentes ao processo de aprendizado, nos revela surpresas, novidades e a eterna chance de recomeçarmos. Espero que você tenha gostado desse vídeo, gratidão por ter assistido e até o próximo.